sem cotas de televisão, sem bilheteria, correndo o risco de perder a grana de patrocinadores e também de sócios torcedores. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te contar a preocupação de dirigentes de grandes e pequenos do futebol brasileiro com a possibilidade de uma quebradeira geral. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular para ficar super bem informado sobre o que está rolando no Brasil e no exterior quando o assunto é futebol. Você baixa o OneFootball, elege o seu time do coração e a partir daí passa a receber todas as principais notícias envolvendo esse time. E para baixar o OneFootball é bem fácil, não custa absolutamente nada e ele serve para qualquer celular. É só pegar na descrição desse vídeo o link, baixar, tenho certeza que você vai curtir muito. Bora começar a falar sobre um assunto que é muito, mas muito sério. A possibilidade real de clubes pequenos e médios quebrarem ou fecharem as portas por conta das paralisações nos campeonatos por aqui. Imagino que você já saiba que quase todas as competições disputadas em território brasileiro foram interrompidas por tempo indeterminado por causa do coronavírus. E a grande pergunta é, quando os campeonatos voltarão a acontecer? 30, 60, 90 dias? Fiz essa pergunta para dirigentes de grandes, médios e pequenos times do Brasil. E a preocupação é geral. Os times grandes até imaginam que podem sobreviver a 1 ou 2 meses de paralisação. Já os médios e pequenos têm convicção de que esse prazo, se estender por mais de 3 meses, pode determinar uma quebradeira geral com vários times pelo país fechando suas portas. E vou te ajudar a entender todo esse drama vivido pelo futebol brasileiro a partir de agora. Logo de cara, preciso te contar que cotas de televisão, bilheteria, receitas com publicidade e até com sócio torcedor estão extremamente afetadas com as paralisações. Vou usar o exemplo do Campeonato Paulista para te ajudar a entender essa história. O estadual foi paralisado em São Paulo no dia 16 de março, ou seja, metade do mês de março já havia sido percorrida. Os pequenos em São Paulo têm direito a uma cota de TV de 6 milhões de reais que são pagas em 4 parcelas: janeiro, fevereiro, março e abril. Cada uma dessas parcelas de 1,5 milhão de reais. Já caiu a grana de janeiro, já caiu a grana de fevereiro e a grana de março está pendente. Ela só costuma ser paga no mês seguinte. Os clubes têm pleiteado junto ao Globo, desde a definição em relação à paralisação do campeonato, que essa grana de março caia o mais rápido possível, até para ajudar no fluxo de caixa. A grana do mês de abril está condicionada à realização ao término do Campeonato Paulista. Sem esses 3 milhões de reais somados, os clubes pequenos e médios do interior de São Paulo não têm capacidade financeira para bancar suas folhas salariais. Pouco antes de gravar esse vídeo, conversei com o Sidão, que é presidente do Oeste, time que já foi de Itápolis e hoje disputa pela cidade de Barueri a primeira divisão do Campeonato Paulista. Ele estava extremamente inseguro, preocupado com o futuro do clube. Tem uma frase dele bem forte, abre aspas: "Demorei 15 anos para deixar o Oeste como uma empresa sólida, que não atrasa salários. E em 4 meses pode ser que tudo tenha sido jogado no lixo." Fecha aspas. Essa é uma das fortes declarações do dirigente. O Oeste tem como folha mensal 750 mil reais por mês sem impostos. Se a gente somar os impostos, o custo apenas com a folha salarial de atletas e comissão técnica é de 1 milhão de reais. O clube gasta por mês, contando todas as despesas, 1 milhão e 200 mil reais. E se a gente ficar com 4 meses de paralisação, 1 milhão e 200 vezes 4, e a gente chega ao valor de 4 milhões e 800 mil reais, o Sidão garante não ter a mínima condição de gerar receita durante esse período para conseguir compensar tamanha despesa. E o caso do Oeste consegue ser ainda mais grave do que daqueles times cujos contratos dos atletas terminam no mês de abril. Vários times pequenos do Rio e de São Paulo, assim como de vários outros estados, fecham contratos com jogadores somente para o campeonato estadual, ou seja, somente até o fim do mês de abril. Se esses times não tiverem a continuidade dos estaduais até lá, é bem possível que eles liberem os atletas e tentem fazer o pagamento desses salários pendentes assim que receberem a grana, ainda que tenham de disputar a reta final do campeonato estadual com um time completamente diferente e muito inferior. Já o Oeste e outros times que têm divisão para disputar no campeonato nacional são obrigados a ficar com esses atletas, até porque têm contratos em vigência. De acordo com o Sidão, só 4 jogadores dos 28 que estão sendo utilizados têm contrato somente até o fim do Campeonato Paulista. Ou seja, 24 jogadores têm contratos longos. E essa folha e esse custo de 1 milhão e 200 mil reais por mês do Oeste vai prosseguir com ou sem a realização de jogos.
Quero contextualizar agora a situação dos grandes clubes do futebol brasileiro, que certamente não vão correr o risco de fechar suas portas por causa da paralisação dos campeonatos, mas estão bastante assustados. Conversei com o Matias Ávila, que é o diretor financeiro do Corinthians, pouco antes de gravar esse vídeo, e ele me soltou a seguinte frase, abre aspas, vamos ficar sem receita de TV, sem bilheteria, sem premiações dos campeonatos, mas os boletos vão continuar aparecendo para que a gente tenha de pagar. Quando ele fala em boletos, ele está se referindo a, por exemplo, salários, direitos de imagem e luvas dos atletas. Tem luvas também ou comissões para empresários de jogadores que foram contratados recentemente. Essas contas não vão poder ser adiadas, embora até exista um movimento dentro dos clubes grandes do futebol brasileiro que sugere a possibilidade de uma negociação com o sindicato dos atletas para que eles aceitem um parcelamento, para que eles aceitem receber esses salários dos tempos de paralisação de forma parcelada e não à vista, não de forma integral. Também de acordo com o Matias Ávila, se essa paralisação não superar os 2 meses, o Corinthians consegue, com dificuldades, contornar os problemas que vão aparecer com o fluxo de caixa. Se passar dos 3 para 4 ou até 5 meses, certamente o Corinthians vai ter de recorrer a mais empréstimos bancários, o que só complicaria a sua situação, que já é bem delicada financeiramente. Só para você ter um contexto de como é que anda a situação dos clubes brasileiros, vale a pena lembrar do ano passado. Cheguei a contar lá no meu blog no Yahoo que 11 dos 20 times que disputavam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro do ano passado deviam alguma coisa a seus jogadores, seja com salários, com direitos de imagem, luvas ou até bichos de vitórias em competições já disputadas. Imagina a realidade desses mesmos 20 integrantes da Série A do futebol brasileiro com uma paralisação de 4 meses, sem entrada nenhuma de receita e apenas com gastos. Então, dá para dizer sim que a realidade dos clubes brasileiros para 2020 está extremamente ameaçada por conta do coronavírus. Também conversei com o presidente do Ceará, o Robinson de Castro, outro bastante assustado com tudo que tem ouvido e lido nos últimos dias. Ele sugere, inclusive, um pacto entre os clubes em relação à forma como encarar essa crise econômica, talvez a maior dos últimos anos. Ele fala nessa entrevista que todo mundo vai ter de pagar a conta junto. E por todo mundo entenda a CBF, federações, os clubes, os jogadores e até os empresários desses atletas. E pagar a conta junto significa aceitar prejuízo durante esse período de paralisação do campeonato. Tem outra frase dele que eu julgo bem interessante e quero dividir com vocês. 1 mês já é suficiente para causar um grande estrago. Não existe poupança nem no Ceará e em vários outros clubes que disputam a primeira divisão. Eu estou bastante preocupado, como todo mundo está. Fecha aspas. Nos últimos dias, representantes das federações e também dos clubes têm se reunido para buscar alternativas que diminuam o impacto dessa crise financeira. Por exemplo, permitir que as inscrições nos campeonatos estaduais sejam refeitas, levando em consideração a possibilidade de saída de jogadores seria um caminho. Outra alternativa que vem sendo bastante debatida é a respeito da flexibilização em relação ao contrato de 3 meses. Só para você entender essa história, um clube pequeno que contrata um jogador pro Campeonato Paulista, em geral faz esse contrato somente até o fim do mês de abril. Só que, se ele quiser renovar o contrato desse atleta, ele é obrigado por lei a estender por mais 3 meses. Não é permitido no Brasil um contrato de um atleta de futebol inferior a 3 meses. Mas para que ele possa terminar a competição, seja em São Paulo, no Rio, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul ou em qualquer estado do Nordeste, haveria uma flexibilização, a possibilidade de a prorrogação, somente nesses casos por mais 1 ou 2 meses de contrato. E como é que você, na condição de torcedor, pode ajudar seu time, levando em consideração que não há jogos, ou seja, não há faturamento com bilheterias? Se você já é sócio ou torcedor, pagar as mensalidades em dia é uma boa ajuda, é um bom auxílio, é uma forma de o clube manter pelo menos alguma arrecadação. Se você não é sócio ou torcedor, uma das alternativas, se a crise também não bater a sua porta, até porque é natural que a crise bata a porta de milhões de brasileiros por conta das paralisações também de trabalho e tudo mais, aí você poderia aderir ao plano de sócio torcedor do seu time para tentar dar uma força nesse momento de muita dificuldade. Para fechar, muita gente tem me perguntado se os campeonatos estaduais vão ser retomados ou não, se o Campeonato Brasileiro terá uma mudança de fórmula. A grande verdade é que ninguém hoje está capacitado para responder essa pergunta, até porque ninguém consegue prever o impacto, os efeitos do coronavírus em território brasileiro. Se em 1 mês essa pandemia for embora, é natural que os campeonatos estaduais sejam retomados e sejam completados ainda nesse ano, ainda que isso obrigue o Campeonato Brasileiro a terminar bem depois do início de dezembro, como acontecia nos últimos anos. Agora, se essa pandemia durar, por exemplo, até o mês de agosto e a bola só voltar a rolar pro segundo semestre,
o mais natural é que os campeonatos estaduais não sejam completados. E aí vai de cada uma das federações para dizer em relação ao título e em relação aos rebaixados. Até o Campeonato Brasileiro sofreria mudanças nesse cenário. Isso porque não haveriam as 38 datas para a realização da competição, e uma das alternativas, embora não agrade a todo mundo, seria a realização de um único turno e classificação para o mata-mata, com o primeiro enfrentando o oitavo, o segundo enfrentando o sétimo, o terceiro enfrentando o sexto e o quarto enfrentando o quinto. Mas repito, hoje tudo isso é só especulação, porque não há a menor condição de ninguém prever os efeitos da pandemia por aqui. Bom, pessoal, eram essas as informações, impressões e opiniões que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal da Nicola é bem fácil. Só apertar o botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para ser notificado. Toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, use o espaço para comentários, para deixar sua opinião, sugestão, dúvida, crítica. E por último, me acompanhe lá no Instagram, no @JorgeNicola. Tô sempre postando lá os vídeos que eu faço por aqui. Beleza? Até a próxima, tchau, tchau!